Alguma vez você já sentiu que algo dentro de você começa a se mover sem razão aparente? Como se uma voz silenciosa, profunda e persistente sussurrasse que existe mais na vida do que aquilo que você conheceu até agora? Não é um pensamento lógico, nem uma emoção passageira. É um chamado antigo, misterioso, que nasce da alma e desperta quando chega o momento. Esse chamado não é aleatório. É um sinal de que você está iniciando uma das jornadas mais sagradas e transformadoras que um ser humano pode viver, o despertar espiritual. Não um despertar superficial de ideias ou crenças, mas aquele que sacode os alicerces da sua identidade, que te arranca das ilusões e te convida a enxergar a realidade com olhos completamente novos. E embora cada despertar seja único, como uma impressão energética impossível de repetir, existem etapas comuns pelas quais a maioria dos buscadores passam. Essas etapas são como portais que marcam a transição de uma antiga versão sua para outra mais autêntica, livre e conectada ao divino. Neste vídeo, vamos percorrer juntos as 5 etapas do despertar espiritual, não como um mapa rígido, mas como um guia vivo que te permitirá compreender em que ponto da sua jornada você está e para onde está se dirigindo. Do caos inicial que abala o seu mundo à serenidade clara da alma enraizada, cada etapa tem seu propósito, seu poder e seu mistério. Este não será um simples resumo informativo, será uma exploração profunda, simbólica e energética do processo de transformação que todos os seres conscientes estão destinados a viver. Eu te convido a ouvir com o coração aberto, a permitir-se sentir o que ressoa e, acima de tudo, a lembrar que você não está sozinho. Porque, se você está assistindo a este vídeo, é muito provável que sua alma já tenha começado a despertar. E isso pode ser uma das provas mais claras de que sua transformação já está em andamento. O despertar espiritual não é uma invenção moderna nem uma moda passageira do desenvolvimento pessoal. É um processo ancestral registrado nas páginas ocultas de textos sagrados, guardado em templos esquecidos e transmitido oralmente nas escolas de mistérios desde tempos imemoriais. O que hoje chamamos de etapas do despertar eram antigamente conhecidos como os graus iniciáticos da alma. No Antigo Egito, os sacerdotes do templo de Ísis e Horus guiavam os iniciados através de processos simbólicos de morte e renascimento espiritual. Não eram rituais teatrais, eram verdadeiras provas da alma. O neófito precisava atravessar o caos interno, o abismo da ignorância, para finalmente encontrar a luz da sabedoria e a união com o todo. Esse caminho era representado pelos 12 portais da transformação, e cada um correspondia a um nível de consciência mais elevado. Nas tradições hindus, o despertar era compreendido como o processo do Kundalini, a energia serpentina adormecida na base da coluna, que ao subir pelos chakras vai despertando a percepção espiritual e expandindo a consciência até alcançar o Samadhi, ou iluminação. Essa ascensão energética tem suas próprias etapas, seus próprios desafios e suas próprias revelações. O budismo também não está distante desse conceito. Siddhartha Gautama, antes de se tornar Buda, passou por múltiplas fases internas: renúncia, dúvida, luta com o ego, iluminação sob a figueira e, finalmente, o serviço altruísta ao mundo. Seus seguidores entenderam que todo despertar espiritual autêntico envolve ruptura, clareza e transformação. Nos textos místicos do cristianismo gnóstico, fala-se do conhecimento do coração e da escada da alma. O despertar não é apenas uma crença ou uma conversão, mas uma ascensão consciente em direção ao reino dos céus internos, aquele lugar que Jesus apontou quando disse: "O reino de Deus está dentro de vós." No Evangelho de Tomé, Cristo é apresentado não como um salvador externo, mas como uma centelha divina interna, que deve ser acesa. Os filósofos neoplatônicos, como Plotino, ensinavam que a alma descia ao mundo físico para aprender, esquecer e finalmente lembrar sua natureza divina por meio de um processo chamado ananesis, o lembrete sagrado. Esse processo, passo a passo,
etapa por etapa, era o retorno da alma à fonte original, o Uno. Mesmo entre os povos indígenas, o conceito de despertar estava presente. Em muitas culturas xamânicas, o despertar começava com um chamado do espírito, uma crise ou doença que marcava o início da transformação. Quem respondia a esse chamado passava por provas simbólicas, jejuns, visões, isolamento, morte do ego, até renascer como curandeiro, guia ou visionário. Essas tradições, separadas pelo tempo e pela geografia, compartilhavam uma intuição profunda. O despertar espiritual não é um evento, é uma jornada. Não é um instante de iluminação repentina, mas um caminho de transformação profunda. Muitas vezes dolorosa, sempre sagrada. E esse caminho é marcado por etapas, por ciclos, por transições que nos levam da escuridão à luz, da confusão à clareza, do eu pequeno ao ser infinito. Hoje, neste mundo hiperconectado, mas espiritualmente faminto, as almas continuam despertando. E embora já não nos ajoelhemos diante de esfinges nem meditemos em cavernas, o processo é o mesmo. As 5 etapas do despertar que exploraremos a seguir estão enraizadas nessa sabedoria milenar. São portas para você mesmo, ecos de um conhecimento que sua alma já conhece e que veio para recordar. O despertar espiritual é, essencialmente, um retorno, não para algo novo, mas para o eterno. É o processo pelo qual a alma, adormecida na ilusão do mundo material, começa a recordar sua origem divina. E embora cada caminho seja único, existem etapas universais que marcam essa jornada sagrada. Etapas que não são meros conceitos, mas portas internas que se abrem uma após a outra, no ritmo da nossa evolução. Nesta primeira parte, exploraremos as 3 primeiras etapas do despertar espiritual, aquelas que funcionam como o cadinho onde a alma começa a se transformar. Algumas são dolorosas, outras reveladoras, mas todas são necessárias. Primeira etapa: a noite escura da alma. Essa etapa, muitas vezes indesejada, mas absolutamente essencial, é o ponto de ruptura. É o momento em que o velho eu começa a desmoronar. Tudo aquilo que você acreditava ser, sua identidade, suas metas, suas crenças, seus relacionamentos, começa a perder sentido. Você pode se sentir vazio, perdido, até desconectado de tudo o que antes lhe dava segurança. Os místicos cristãos, como São João da Cruz, descreveram esse momento como a noite escura da alma, um período de desolação que, paradoxalmente, prepara o terreno para a luz. Nessa fase, a alma entra em um estado de profunda introspecção. O ego luta para manter o controle, mas algo mais profundo já despertou. Os sintomas mais comuns são crise existencial, ansiedade espiritual, sensação de vazio, perda de propósito, isolamento emocional. Mas esse caos não é um castigo, é o fogo alquímico que inicia a purificação. É o momento em que a lagarta começa a se dissolver sem saber que está destinada a voar. Segunda etapa: o chamado interior. Após o colapso inicial, algo novo começa a germinar. É tênue no início, como uma faísca fraca, mas persistente. É o chamado, uma sensação sutil e insistente de que existe algo mais, algo além do visível, além do cotidiano. Você começa a questionar tudo. Quem sou eu realmente? Por que estou aqui? O que tudo isso significa? Você passa a se sentir atraído por temas espirituais, filosofias antigas, símbolos, mistérios. Sente uma atração quase magnética para o autoconhecimento. Essa etapa se assemelha ao primeiro despertar em muitas tradições esotéricas. É quando a alma começa a recordar. Ainda não há clareza, mas a sede, uma sede de verdade, uma intuição de que existe uma realidade mais profunda esperando para ser descoberta. Aqui começa a busca consciente. Você lê livros que antes ignorava. Sente atração por práticas como meditação, yoga, tarô, astrologia.
xamanismo, não como moda, mas como ferramentas para despertar algo adormecido dentro de você. Alguns sintomas comuns são sincronicidades constantes, sonhos simbólicos, desejo de se afastar de ambientes superficiais, sensação de conexão com algo invisível. Terceira, a expansão da consciência. Nessa etapa, aquilo que antes eram simples intuições se transforma em experiências diretas. Você começa a perceber a realidade de forma diferente. O que antes era rígido se torna fluido. O que antes parecia separado se revela interconectado. Sua consciência se expande. Você começa a entender que é mais do que um corpo, mais do que uma história pessoal. Percebe que faz parte de algo muito maior. O eu individual começa a se dissolver no nós cósmico. Você pode experimentar momentos de paz profunda, de unidade com tudo. Às vezes são breves, mas deixam uma marca inesquecível. A dualidade começa a desmoronar. O julgamento é substituído pela compaixão, a culpa pela aceitação, o medo pela presença. Em muitas tradições, essa fase é vista como o nascimento do eu superior, o momento em que a alma assume as rédeas e começa a guiá-lo a partir de uma perspectiva mais elevada. Sintomas comuns dessa etapa incluem empatia elevada, ativação energética, sensação de conexão com a natureza, experiências místicas ou transcendentais, momentos de clareza sem explicação lógica. Essas três etapas, a queda, o chamado e a expansão, formam o primeiro grande ciclo do despertar. São como os primeiros 3 passos do iniciado que cruza o limiar do templo interior. Não são etapas fáceis, mas são profundamente sagradas, porque cada uma rompe um véu, revela uma verdade e o aproxima mais de quem você realmente é. Na próxima sessão, exploraremos as 2 últimas etapas do processo, aquelas nas quais você não apenas desperta, mas começa a viver a partir dessa nova consciência. Até aqui, a alma cruzou os limiares da dor, do anseio e da expansão. Começou a lembrar quem é e vislumbrou a realidade além do véu da ilusão. Mas a jornada do despertar espiritual não culmina em uma experiência passageira de unidade. O que vem depois é ainda mais sagrado e desafiador: tornar-se aquilo que foi lembrado, encarnar a luz, viver desperto. Nesta sessão, exploraremos as 2 etapas finais do despertar espiritual: a integração e a maestria consciente. São fases que transformam não apenas a sua percepção, mas a forma como você caminha pelo mundo. Aqui já não se trata mais de buscar, mas de ser, de sustentar a frequência da alma em meio ao ruído da vida. 4ª etapa: integração. O despertar tornado vida. Depois das revelações, chega o tempo da integração. Essa etapa é muitas vezes menos espetacular, porém mais crucial do que as anteriores. Você teve visões, compreensões profundas, talvez de experiências místicas. Agora precisa trazer tudo isso para a Terra. A integração espiritual é o ato de harmonizar suas novas compreensões com a vida cotidiana. É aqui que muitos tropeçam. Querem permanecer no êxtase, mas a verdadeira espiritualidade se prova no simples, no diário. Como você responde ao caos? Como lida com seus relacionamentos? Como age quando ninguém está olhando? Você começa a purificar sua vida. Solta o que não vibra mais com você. Hábitos, pessoas, trabalhos, ambientes. Não por julgamento, mas por discernimento. Não é uma etapa de renúncia dolorosa, mas de refinamento consciente. Você está esculpindo sua realidade a partir da nova consciência que despertou.
surge também uma profunda necessidade de autenticidade. Você já não consegue sustentar máscaras. Quer viver em coerência total. O que pensa, sente e faz precisam vibrar na mesma frequência. Aqui a espiritualidade deixa de ser teoria e se torna uma forma de existir. Sintomas comuns dessa etapa: busca de coerência interna, mudanças radicais no estilo de vida, relações mais alinhadas, necessidade de servir ou viver um propósito, períodos de silêncio interior. Essa é uma etapa longa, cíclica, como uma espiral que se aprofunda a cada volta. Nunca termina, porque sempre há algo a integrar. Mas cada camada alinhada torna você mais livre, mais leve, mais verdadeiro. Quinta etapa: maestria consciente. O ser a serviço do todo. Na etapa final do despertar, não é retiro, nem isolamento, nem perfeição. É a presença consciente no mundo, com os pés na terra e a alma no céu. É ser uma ponte viva entre dimensões. Nessa fase, você já não está em busca, não porque saiba tudo, mas porque encontrou dentro de si a fonte que contém tudo. Você passa de buscador a portador de luz. Essa maestria não é arrogância, nem iluminação egóica. É humildade ativa. Sabes que tudo segue em constante transformação, mas você já não resiste. Flui, serve, irradia. É guia sem impor, mestre sem discípulos, farol que não precisa convencer, simplesmente brilha. E sua presença transforma. Neste ponto, sua energia começa a impactar outros naturalmente. Você atrai aqueles que estão prontos. Suas palavras, silêncios e ações começam a ser como remédios. Não porque você os prepara, mas porque é um canal de algo maior. Esta é a etapa do Bodhisattva no budismo, do homem realizado no Vedanta, do Cristo encarnado na gnose. Não é alguém separado do mundo, mas um ser totalmente presente, que caminha entre os demais como quem carrega uma tocha acesa. Esses são os sintomas mais comuns: profunda paz interior, desapego sem frieza, inspiração constante, atração de buscadores, capacidade de sustentar espaços energéticos elevados. Mas esta etapa, como todas as outras, não é um destino final, não é o topo de uma montanha, é a abertura de um novo ciclo, porque o verdadeiro mestre continua sendo um aluno do mistério, e enquanto respirar, seguirá refinando sua vibração, servindo em silêncio, lembrando a cada instante que o caminho não tem fim, apenas profundidade. Com essas 5 etapas, a alma desperta, se purifica, se expande, se alinha e finalmente se torna quem realmente é. Não há retorno, não há máscaras, apenas a presença do ser vivendo a partir da verdade mais elevada. Compreender as etapas do despertar espiritual é uma revelação poderosa, mas essa compreensão só se torna sabedoria quando a aplicamos. A iluminação não acontece em um templo escondido, nem no alto de uma montanha. Ela acontece no cotidiano, no trânsito, na conversa desconfortável, no silêncio do amanhecer e nas decisões que tomamos quando ninguém está olhando. Aqui, você aprenderá a reconhecer em que etapa está e como integrar conscientemente cada uma delas em sua vida. Porque, além do misticismo, o despertar é um ato profundamente humano. Primeiro, se você está na noite escura da alma, esta etapa é uma purificação radical. Não lute contra a escuridão. Observe-a, escute-a, converse com ela, pergunte-lhe o que veio mostrar. O mais importante aqui é permitir-se sentir sem julgamentos. Escreva sobre o que está vivendo. Não se isole completamente, mas escolha com carinho com quem compartilhar esse processo. Pratique o desapego, mas não a partir da rejeição, e sim da compreensão. Solte o que já não vibra com você. Às vezes, perder tudo é a única maneira de se encontrar. Lembre-se, você não está caindo,
está sendo replantado. Crie um diário de sombras. Escreva todos os dias sobre o que dói, o que confunde e o que você intui que está acontecendo. 2. Se você está sentindo o chamado interior, este é o momento de se abrir ao mistério sem a necessidade de respostas absolutas. Leia, investigue, explore diferentes tradições. Mas além do conhecimento externo, comece a ouvir sua sabedoria interna. E esse é o verdadeiro mestre. Aumente sua conexão com a natureza. Ouça seu corpo, experimente sem rigidez. Teste meditação, visualizações, caminhadas conscientes, oração. A alma falará na linguagem que você estiver disposto a receber. Uma prática útil é criar um altar do despertar. Você não precisa de objetos caros, apenas símbolos que representem sua intenção de se reconectar com o sagrado. 3. Se você está na expansão da consciência, aqui você começa a se sentir parte de algo maior. Suas emoções se tornam mais sutis, seus pensamentos se ampliam. É um momento de sintonia com o invisível. A chave nesta etapa é não se apressar. A mente vai querer racionalizar o que você está vivendo, mas a alma sussurra mais do que grita. Observe suas palavras, seus atos, suas decisões. Não porque precise ser perfeito, mas porque agora você sabe que tudo tem ressonância. Escolha a partir da presença. Honre sua energia. Pratique o silêncio consciente. Dedique 10 minutos por dia para sentar-se em silêncio, sem expectativas, apenas presença. A alma se fortalece no simples. 4. Se você está integrando tudo o que aprendeu, é aqui que a verdadeira alquimia começa. Você já não precisa fugir para a floresta para se sentir espiritual. Pode estar em uma cidade caótica e ainda assim vibrar alto. Mas a tentação de voltar atrás também aparece. Pessoas, lugares ou padrões que tentam puxá-lo para versões antigas de si mesmo. Não lute contra eles. Agradeça-os e escolha novamente. Este é o momento para estabelecer novas estruturas. Alimentação, descanso, relações, hábitos, não como imposição, mas como um ato de amor ao seu ser renascido. Crie uma rotina sagrada, uma manhã ou noite consciente, onde você medite, agradeça, limpe sua energia e afirme seu caminho. 5. Se você está na maestria consciente, deixou de buscar e passou a viver a partir da verdade. Você não é um farol para impressionar, mas para iluminar. Está a serviço. Aqui o ego se dissolve ainda mais, e cada dia se torna um ato de entrega. Mas essa etapa requer grande humildade. O verdadeiro mestre continua aprendendo, continua caindo, continua lapidando sua alma. Aqui o trabalho não termina, ele se aprofunda. Busque servir sem se perder, acompanhar sem absorver, guiar sem depender. Este é o sutil arte de viver com os pés na terra e a alma no céu. Pratique o serviço silencioso. Faça algo por alguém todos os dias, sem esperar reconhecimento. O verdadeiro poder é cultivado no anonimato da alma. Então, a pergunta é: como saber em que etapa você está? A resposta está no seu corpo, nas suas emoções, nos seus sonhos. Não existe uma etapa melhor que a outra. Não existe um caminho linear. Às vezes, você pode habitar 2 ou mais fases ao mesmo tempo, ou voltar a uma anterior para curar algo pendente. O importante é reconhecê-las, honrá-las e caminhar com honestidade. Esta não é uma jornada para fora, é uma descida profunda ao templo da sua alma. Agora que você percorreu as 5 etapas do despertar espiritual, talvez compreenda uma verdade profunda. Não existe destino final, apenas expansão constante. Despertar não é uma meta, é um modo de caminhar. É a decisão sagrada de viver com os olhos da alma abertos, mesmo quando o mundo parece adormecido. Esta jornada não é linear. Não se trata de subir a uma escada rumo à perfeição, mas de atravessar círculos concêntricos em direção ao centro do seu ser, repetidas vezes com mais verdade, mais profundidade, mais compaixão.
Talvez hoje você esteja na noite escura e sinta que tudo está desmoronando. Talvez tenha acabado de ouvir o chamado e não saiba por onde começar. Ou talvez esteja integrando anos de trabalho interno, sem a necessidade de rótulos ou aprovação. Não importa onde você esteja, se está caminhando em direção a si mesmo, já está no caminho certo. O despertar não é um evento isolado, é uma decisão diária. É perguntar-se todas as manhãs: de onde quero viver hoje? Do medo ou do amor? Do condicionamento ou da minha essência? E cada vez que você escolhe sua alma, mesmo no pequeno, você contribui não apenas para a sua evolução, mas para a de todos. Porque quando um ser humano desperta, mesmo que um pouco, toda a humanidade se ilumina com ele. Este vídeo não busca te dar todas as respostas. Busca te lembrar que você já as carrega dentro de si. Que cada etapa que você atravessa faz parte de um plano divino desenhado pela sua própria consciência superior para te ajudar a recordar quem você realmente é. Então, quando duvidar, quando cair, quando esquecer, volte a este mapa. Não como algo rígido, mas como um espelho que te devolve o seu reflexo mais elevado. E lembre-se, nenhum despertar é pequeno demais, nenhuma sombra é grande demais. Tudo o que você vive, se atravessado com presença, te aproxima ainda mais da verdade. E agora, te convido a se unir a este canal de Almas Despertas. Se esta mensagem ressoou com você, inscreva-se para continuar explorando a sabedoria esotérica e os mistérios da alma. Deixe um like se sentiu que algo em você despertou e compartilhe este vídeo com aqueles que você sabe que estão prontos para lembrar quem são. Porque este despertar não é feito na solidão, é feito em tribo, em rede, com amor. E você, viajante do espírito, em qual dessas etapas se encontra? Que essa imersão tenha sido um aprendizado para você. Deixe o like, inscreva-se e vamos crescer juntos.